amigos, amigos queridos, que belo dia nós estamos vivenciando neste final do mês de junho, com Joana de Ângeles em 30 minutos. Este é um podcast que já tem bastante tempo. Nós estamos no 4º livro da série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. É um programa feito para que pudéssemos conversar um pouco mais suave, com tranquilidade, com uma certa abertura, para que ficasse mais simples a linguagem da Joana de Ângeles. Hoje nós estamos com o capítulo 10 do livro Momentos de Consciência, cujo título é inspirador: Reencarnação e Consciência. É uma proposta do espírito Joana de Ângeles, que quando Divaldo Franco era reencarnado, ele era o seu médium, em que ela ditava essas lindas páginas para formar este cancioneiro da Joana de Ângeles. E hoje, no dia 26 de junho de 2025, nós fechamos o primeiro semestre de 2025. Voltaremos no dia 7 do mês de agosto de 2025, porque nós teremos um recesso das nossas casas espíritas no mês de julho. Então a Joana começa o capítulo dizendo assim: a conquista lúcida da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida. Quer dizer, quando nós não entendemos as leis, é porque ainda não temos consciência da nossa vida. O que nós estamos fazendo, por que nós viemos, qual a nossa finalidade reencarnatória. E ela vai dizendo que faculta, desta maneira, o progresso do ser, que muitas vezes se entrega à tarefa de educação pessoal e, por consequência, da sociedade na qual se encontra situado. Porque é assim que todos nós queremos ficar situados no nosso contexto, no nosso microcosmos, sendo muito felizes, sendo amparados pelo mundo espiritual superior, por Deus, por Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. E ela vai dizendo: com a conquista da consciência de Deus e da sua justiça, nós evoluímos com ela, arrancando-nos do antropomorfismo, examinando a algema da nossa ignorância, que se transforma numa realidade maravilhosa, atual, do século XXI, do 3º milênio. Os velhos tabus, com certeza, vão ficando para trás, vão ceder lugar aos fatos que serão mais considerados, examinados por uma investigação correta, evangélica, cristã, espírita. O nosso crescimento interior elucida a justiça, que nós não queremos mais aquela justiça em ferro e fogo. Nós queremos a justiça do amor, que padroniza os nossos interesses atuais, do bom, do belo, do amor, da paz. Portanto, essa consciência conquistada fornece a penetração nas causas da vida. Por que nós sofremos? Qual é a minha dificuldade? Qual é esse meu desinteresse por essa área que eu gostaria tanto de me utilizar? Nós questionamos isso. Então, essa consciência, ela, nas nossas causas, ela acontece mediante os processos de intuição. Fui intuída para poder fazer aquilo. Será que eu posso? Será que é bom? Será que eu estou deduzindo certo?
Nós temos que perguntar. Nós temos de todos os dias ver se o nosso plano que fizemos na nossa vida estamos desenvolvendo. E analisarmos de maneira decorrente com a nossa experiência, nos nossos valores, nos valores das leis de Deus que constituem o universo. Nós não podemos achar que, na realidade, nós não somos os seres inteligentes do universo. Nós somos os seres inteligentes do universo. Os seres pensantes. Os seres pensantes. E a Joana vai dizendo isso tudo e nós perguntamos, mas o que nos favorece a consciência? O que ela nos dá? Somente a consciência favorece a perfeita identificação com a realidade das vidas sucessivas e progressivas. Concepção da lei única que corresponde à nossa grandiosidade da vida. Sem a reencarnação fica tudo muito difícil. Se aceitarmos que a vida continua, é quase impossível nós nos sentirmos felizes, aptos a olharmos o nosso mundo, o planeta Terra, com tantas dificuldades. Uma área que hoje nós percebemos quantas guerras inacabadas, quantas guerras iniciando, e o que será o final deste planeta? Um planeta de luz, porque isso tudo vai passar. Vai haver uma concórdia dos homens, das grandes potências. Eles vão muitos ser abatidos e outros, ao voltar para o mundo espiritual, não reencarnarão mais na Terra. Sem essa consciência, a inteligência lógica crê, mas não se submete. Ela decora, mas não entende. Então reclama, então sofre. Receia os impositivos dos estatutos da evolução. O que será que eu vou ser na próxima reencarnação? Onde será que eu vou reencarnar? Quais seriam as minhas possibilidades de ser mais feliz? São questões que nós levantamos pelo favorecimento da nossa consciência. É o mecanismo reencarnacionista, que a nossa doutrina nos explica tanto, com muita beleza, com muito fulgor. E o que esta consciência equilibrada, conquistada, pode nos fazer? O que ela pode nos ofertar? Ela abre as comportas da inteligência e do sentimento para o natural, para a natural aceitação dos propósitos da vida, mesmo que alguns sejam, como a gente fala hoje, de uma forma cirúrgica, porque chega para nós num momento que nós achamos que estava tudo muito bem, muito conquistado, aí de repente temos uma fadiga física, temos uma doença na família, devolvemos para Deus um ente querido, temos um tropeço no nosso ambiente de trabalho. São coisas inerentes a esse mundo de expiação e provas que nós estamos conquistando. Então, essa aceitação das experiências sucessivas é inevitável, porque promove a criatura a ficar mais light, a ficar mais segura. Porque ela vai dizer, o que eu não resolvi nesta encarnação, eu vou resolver na outra. Eu vou reencarnar com a minha família espiritual, talvez com minha família consanguínea. Que beleza reencontrar os amigos, os amores. A reencarnação, portanto, é instrumento do progresso do ser espiritual. Mas como isso pode ser sentido? Como é que nós podemos sentir isso? De que maneira? De que maneira nós sentimos que essa reencarnação será boa? Será que nós lembramos da reencarnação passada que tivemos? Será que nós conquistamos essa intuição, essa dedução de quem nós fomos? Nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos do Evangelho do Cristo, desse Consolador que Cristo nos confiou, é que, na realidade, nós hoje somos melhores do que na reencarnação passada. A reencarnação passada foi um problema para nós.
Esta é muito melhor, que nós já estamos mais evoluídos. Existe uma evolução, muitas vezes maior do que nós gostaríamos de ter, mas ela é efetiva. Então, o que nós vemos? O que nós podemos vivenciar e visualizar agora? Ora, nós espiamos, ou seja, nós trazemos e estamos no meio de graves problemas que foram nossos delitos do passado. Necessariamente, não precisa ser da última reencarnação. Pode ser da penúltima. Pode ser de uma reencarnação lá de trás. Como nós estamos vendo agora, essas mortes coletivas. Em trânsito, em avião, mesmo na guerra. Essas mortes coletivas são um desígnio de Deus que confia a cada governador de cada orbe, de cada casa planetária, como é que ele vai agir quando ele congrega um número X de pessoas que, em alguma época das suas diversas reencarnações, cometeram um delito muito próximo um do outro. E eles levam anos para regimentar essas pessoas, para que elas possam, em determinado ano, em determinada época, em determinado país ou cidade, estejam no mesmo lugar. E assim aquela morte é uma morte na coletividade. Todos teremos que voltar para o mundo espiritual. E voltamos, no caso da morte coletiva, juntos, porque todos perecemos da mesma falta de amor numa outra época. Então, nós nos submetemos às aflições que muitas vezes, antes de chegar a essa tão falada morte coletiva, ela nos disciplina educativamente. Por exemplo, alguém que fez muitas coisas com a sua inteligência, pessoas que exorbitaram no seu poder de inteligência, influenciaram as pessoas para o mal, para as guerras, para os vícios. Então, com certeza, elas no mundo espiritual vão estudar, vão entender, vão preparar a sua próxima reencarnação e vão aceitar os desígnios daqueles construtores do processo reencarnatório, que a sua dificuldade é que ela virá restrita naquela área que atuou mal, ou seja, na sua inteligência. Então, essas diversas síndromes, em que muitos não têm nem nome. São pessoas que nascem com a sua capacidade intelectiva presa. Então, pode ser um autismo, pode ser uma síndrome de Down, pode ser vários TDAHs, vários tipos diferentes de apresentação. Então, mediante essa educação que se fixa nos painéis profundos da consciência, para que ela possa, presa na sua dificuldade, entender a lei de Deus. E muitos continuam exuberantes. Nós temos síndromes de Down em que as pessoas são verdadeiros atores, artistas. Por outra vez, nós temos pessoas que nascem mutiladas. São pintores maravilhosos. E se utilizam da reencarnação com muita bravura. Ou seja, aceitaram a lei da expiação. E vão sair desta reencarnação libertos daqueles problemas do passado. Mas também temos, muitas vezes, outras pequenas coisas que nós chamamos de provações. Então, nós estamos no planeta de provas e expiações. Provas quando nós temos enrijecidos as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora, ou seja,
São dificuldades que nós temos, mas temos possibilidade de resolvê-las enquanto encarnados nesta reencarnação. Então, às vezes, é alguma dificuldade, por exemplo, de arranjar emprego. Porque, às vezes, nós temos pessoas que custam tanto arranjar empregos e não ficam em nenhum. Porque em outras reencarnações, eles tiveram empregos maravilhosos e não souberam agradecer, nem fazer o que lhe era lícito, já que ganhava dinheiro para tal. Do mesmo jeito, é como nós temos algumas mulheres que têm dificuldade de ter filhos. Por que será que elas têm? Será que em outras reencarnações elas não abusaram do direito de mãe? Tudo isso a Joana, estudando, abrindo-se ao Evangelho do Cristo, ela nos explica. Então, essa consciência que nós temos da prova e da expiação vai nos fazer mais felizes. Então, é punição? Perguntarão alguns. Desculpe. É punição essa tal da expiação? E Joana diz, longe de ser uma punição. É uma dádiva. É a dádiva que, através do renascimento pessoal, corporal, é uma bênção do amor, auxiliando aquele espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem, que ele traz latente na alma. Qual terra arroteada e adubada em condições de transformar aquela sementinha, aquela semente diminuta, no vegetal exuberante de que nela dorme. Então, é como se nós trouxéssemos sementinhas que precisássemos adubar. Esse adubo é a nossa educação, são os recursos que nós trazemos, como nós já falamos no mês passado, sobre a parábola dos talentos. São talentos que nós trazemos, mas esses talentos têm que ser desenvolvidos. Se nós não desenvolvermos os nossos talentos, nós não vamos modificar. Nunca, nunca, diz a veneranda Joana, devemos postergar, jogar para frente, não fazer na hora certa, neste momento, os deveres a pretexto de que teremos conquistas futuras ou futuras conquistas. Ela diz, não deixe para a próxima reencarnação. Aproveite este momento em que você está na carne. Não espere a próxima, porque a próxima, de repente, vai se dar de uma maneira mais difícil, porque você já ganhou conteúdo. Então, se nós temos um defeito, se nós temos uma dificuldade, vamos tirar essa dificuldade, esse defeito, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sensível. Diz Joana, a tua consciência dirá que hoje e aqui estão o momento e o lugar para a construção sua, deste ser espiritual que tu és. Por isso é que nós temos certeza que nós estamos na família certa, no lugar certo. Vejamos, nós estamos aqui em Cabo Frio. Eu nasci em Niterói. Vivi em vários outros lugares e agora, 20 anos, eu moro em Cabo Frio. Por que será que eu vim morar em Cabo Frio? Quais os desígnios de Deus que me trouxeram para Cabo Frio? Eu entendo perfeitamente que aqui foi um lugar que talvez eu devesse ter vivido outrora. E agora, mais lúcida, estou voltando para agir de uma maneira boa. Então, este ser que tem essa consciência no lugar certo, ele deve se elevar, libertando-se dos atavismos primitivos. A consciência da reencarnação que eu tenho, que eu estou reencarnada para ser mais feliz, ela impulsionará a mim ao progresso através do amor e do bem, sem alternativas,
de fracasso, porque eu sei que numa hora vai dar certo. Existe uma programação de amor que Deus me confiou. Então, eu vou dar certo. Não importa em qual idade eu esteja, mas eu vou conseguir fazer aquilo tão almejado, preparado, estudado comigo, com vários mentores. Os mentores da reencarnação, talvez de uma colônia espiritual, de onde nós, não só a Carmen, que nós viemos. Então, a luz da felicidade brilhará à nossa frente como estímulo para que nós possamos alcançar a nossa meta. É uma meta libertadora do ser. É uma meta querida. É uma meta em que nós estamos envolvidos e não podemos nos disfarçar. Ela está junto de nós e nos pertence. É a nossa meta. É muito bom nós termos essa consciência. Essa é a consciência da consciência libertada, conquistada por nós. E sem a reencarnação? Como é que nós iríamos entender isto sem o processo do entendimento reencarnatório? É difícil, por isso que as outras religiões trazem muitas dificuldades, meus amigos. Eu trabalho em reunião mediúnica. Os espíritos que lá chegam, como eu já expliquei aqui, eles dizem: cadê o céu? Cadê o céu que me prometeram? Eu só tenho sofrimento. O que aconteceu comigo? Cadê Deus? Cadê Jesus? Como é que eu vou falar com eles? Então, eles não têm essa ideia de que já estão no mundo espiritual, porque para eles o mundo espiritual é estático. E para nós, o mundo espiritual é o mundo real. É o mundo de onde nós viemos, o mundo para onde nós voltamos, e que ele é o mundo real. E aqui, enquanto encarnados, é uma cópia imperfeita desse mundo. É uma cópia imperfeita desse mundo. Então, sem a reencarnação, a vida inteligente retornaria ao caos. E a lógica do progresso ficaria reduzida à estupidez, à ignorância. Então, você ia achar que você vai ter o que você quer. Porque acaba tudo. Para que você quer se especializar? Para que você quer estudar mais? Se você vai morrer e não vai ter mais vida. Essa é a proposta das outras religiões. A nossa proposta é justo o contrário. Se esmera para levar para o mundo espiritual o seu conteúdo de conhecimento, seja conhecimento do mundo real, espiritual, e conhecimento do mundo material que você está vivendo. A consciência, então, da reencarnação explica Sócrates, explica Gandhi, explica a selvageria da atualidade, a civilização, o primitivismo, porque tudo é um progresso. Explica a chegada de Jesus, que veio transformar aquele mundo de olho por olho, dente por dente, em experiência de amor, experiência de paz. Como é bom nós sabermos disso, não é, meus amigos? Que tranquilidade dá em nós. Que tranquilidade é eu entender que eu estou me formando enquanto ser integral. Enquanto homem de bem, que segundo o nosso codificador Allan Kardec, é aquele que tem todas as virtudes em seu grau máximo. As virtudes do ser. Então, eu sou virtuosa, mas não tenho a cada virtude o seu grau máximo. Eu tenho 10%, 20%, 80%. Mas o ideal seria ter 100% de cada virtude. Então, isto vai acontecer quando nós formos espíritos puros, que não precisaremos mais ser virtuosos, porque já somos virtuosos. Mas eu posso, em cada reencarnação, me aprimorar e não precisar mais reencarnar naquele planeta, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
que ao chegar no mundo espiritual, 50 anos depois, ele soube, através de Celina, emissária de Maria, que ele não precisava mais reencarnar no planeta Terra, porque ele já tinha conquistado todas as virtudes inerentes ao planeta, que agora ele poderia ir para um planeta mais adiantado. E ele disse, não quero. Se eu posso pedir a Santíssima, a Maria, a de Nazaré, eu peço a ela para continuar ajudando no planeta enquanto houver necessidade de amor e de paz e de saúde espiritual. Enquanto isso, nós continuamos reencarnando, idas e vindas, quantas vezes forem necessárias. Então, lentamente o ser vai avançando, em etapa por etapa, adquirindo experiências, conhecimento, sabedoria e consciência. Consciência de si mesmo. Assim, o nosso codificador Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que chegou para nós em abril de 1857, na questão 170, encontramos esse diálogo maravilhoso que ela nos traz. A pergunta é: o que fica sendo o espírito depois da última reencarnação, quando ele já está pleno? Conforme eu falei. A resposta da equipe que trabalha e que trabalhou com Kardec é: espírito bem-aventurado, puro espírito. Ele não tem mais necessidade de reencarnar, ele vai ajudar a inteligência maior do universo a construir os mundos. A cocriação do cosmos. Porque Deus precisa desses espíritos puros. São 4 bilhões de anos. Quantos espíritos puros existem como Jesus de Nazaré? Não sabemos. Quantos quintilhões de galáxias existem? Quantos mundos venerandos, muito mais evoluídos que a Terra? A Terra é um planetinha simples, que na abóbada celeste vai ficar simplesmente no finalzinho ali daquela nuvem de mundos da nossa Via Láctea. O nome se chama Via Láctea porque é como se fosse um caminho de leite de tantas luzes reluzentes dos mundos que lá existem. Quando nós ficamos pensando nisso, nós ficamos, assim, meio sem saber pensar direito. Por que então tantas guerras? Por que então tanto ódio, tanto ciúme, tanta inveja, tanto infanticídio? Por quê? Se nós somos tão pequenininhos, vamos crescer para alcançarmos mundos melhores. Mas com essas guerras fraticidas, com essas dificuldades que nós estamos vivenciando, fica tudo mais difícil. Vai acontecer, mas vai demorar mais tempo. Então, a resposta é: o espírito bem-aventurado, espírito puro. Para esse desiderato final, a consciência das reencarnações é indispensável. Então, enquanto eu não tiver consciência, enquanto eu não entender a minha reencarnação, eu vou questionar os desígnios de Deus. Vou sofrer muito. E vou sofrer muito. Nós queremos, meus amigos, agradecer este momento em que nós estamos aqui usando a nossa voz, mas queremos nos desculpar, porque por problemas de saúde técnicos, nós ficamos devendo uma semana a vocês. Tivemos que mudar a nossa data. Mas queremos agradecer a compreensão de todos. E dizer que para o segundo semestre, nós estamos fazendo um programa, ou uma expectativa de programa, para trazer algumas pessoas para dividir conosco a gravação.
vez por outra, porque é uma dificuldade gravarmos juntos, porque um dia pode a pessoa, um dia você não pode. Mas nós teremos esse tempo de um mês, mais ou menos, né, de recesso, para podermos trabalhar um pouco mais nessa conquista nova que será trazer convidados. Vocês gostariam de ter convidados? Então, nos esperem a partir do mês de agosto. Nós, hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, no dia 26 de junho de 2025, nós fechamos o nosso primeiro semestre, trazendo o livro Momentos de Consciência. E depois vamos fechar o livro e trazermos o outro volume dessa série psicológica transpessoal. Eu e a Laila Fernandes queremos agradecer muito essa convivência com vocês e dizer que nós amamos estarmos juntos. Acessem lá, tem gravação. Nós temos um checklist para vocês. Não fiquem tristes porque não conseguiram estar conosco nesta quinta-feira. Nós voltaremos com mais felicidade, com uma mudança pequena no formato do programa, no dia 7 de agosto de 2025. Um pequeno recesso fará bem para nós, a todos vocês. Paz e bem franciscanos, e possam, no recesso, assistirem aqueles programas gravados, os podcasts que nós temos. Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e feliz recesso. Bom inverno aqui no hemisfério sul e lá no hemisfério norte, boa primavera.